Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos do YouTube, eu quero desejar a todos um bom dia, um dia abençoadíssimo, pleno, feliz, cheios da presença de Deus, do Espírito Santo. Amém, queridos? Amados, nós temos falado, né, de sentimentos humanos, falamos aí de muitas coisas, né, que compõem a nossa vida, né, pensamentos, sentimentos, ressentimentos, né, e muitas coisas acontecem realmente no nosso interior, né? E hoje eu estava aqui meditando. Você sabe o que é um desejo? Estava pensando, né, e lembrando do texto do Salmo 37, né? Ali o salmista diz que agrada-te do Senhor e ele concederá os desejos do teu coração, né? A Bíblia usa a expressão desejos do coração para se referir às coisas que nos impulsionam, né? As coisas que vêm de dentro, as nossas paixões, né? Os nossos sentimentos, as coisas que nós amamos, né? E até mesmo que nós, por uma fraqueza, odiamos, né? Ou guardamos mágoa. Eu creio que a gente poderia dizer que desejo é, em termos gerais, né? A vontade ou aspiração de ter, de obter ou experimentar algo, né? Pode ser um desejo de ter algo físico, como um carro, um objeto, algo até mais abstrato, né, como um conhecimento, uma experiência, um relacionamento. Mas eu entendo mesmo que o desejo é aquela força que nos impulsiona a buscar algo que nós consideramos desejável, né, e que possa nos trazer prazer, satisfação pessoal, né? Ninguém, claro, vai desejar sofrer, seria um masoquismo, né? Por outro lado, é importante a gente distinguir entre desejo e necessidade, né? As necessidades é tudo aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, como comer, como beber, respirar, ter abrigo, etc., né? Os desejos, por outro lado, é aquilo que nós queremos ter ou experimentar, mas que não são essenciais, tão essenciais às vezes, né, para a nossa sobrevivência, né? Estava aqui pensando nisso, né, a mente divagando aí nesse assunto de desejos e necessidades, e eu lembrei do texto da carta de Tiago, que diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, né? Ou seja, muitas vezes não somos atendidos porque os nossos pedidos são motivados por desejos egoístas, né? E o que é desejo egoísta? É aquele que não reflete o que Deus deseja para nós, né? É uma espécie assim de egocentrismo, né? Então, em vez de orarmos com o coração e buscar a vontade de Deus, muitas vezes nós pedimos apenas aquilo que vai satisfazer os nossos próprios prazeres. Queridos, claro que Deus se agrada de ser tratado como a fonte dos nossos interesses em oração, né? Mas a oração não é apenas um meio de obter coisas, né? Mas é uma conexão com Deus, né? Onde nós buscamos a sua vontade e não apenas, né, os nossos interesses. Tiago
ele nos alerta que muitas vezes nós pedimos com motivações ou com motivos errados, buscando apenas satisfazer desejos egoístas e não o que é bom para nós, né? É, não necessariamente bom para nós, né? Em vez de buscarmos a Deus para ter com Ele uma relação, né? Então, sabe como é que é, assim, quando você descobre que determinadas pessoas do seu convívio, que vivem te rodeando, vivem te paparicando, desculpe a palavra, né? E você, então, fica sabendo que é tudo por interesse, né? Que não vai ali nenhuma simpatia, nenhuma admiração, eu diria até respeito pelo que você possa representar. Pois é, imagina o coração de Deus quando olha para certas orações enfeitadas de louvores e adorações, entre aspas, né? Mas que no fundo é o disfarce para locupletar-se de interesses egoístas. Então, amados, assim como nós nos sentimos frustrados quando isso acontece, o Senhor Jesus também. E ele disse que se sentia frustrado, porque em determinado momento ele falou: porque o povo só me honra com os lábios, mas o coração está longe, né? Está lá em Mateus 15. À época do profeta Isaías, também o Senhor disse pelo profeta a mesma coisa: o povo me honra apenas com a boca, né? Da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim e a sua adoração não passa de regras de homem. Né? Está na Isaías 29, né? Quer dizer, no Antigo e no Novo Testamento. Infelizmente, né, muitos agem dessa forma. Né? Mas a mensagem principal de hoje, que eu queria transmitir ao coração de vocês, é que nós devemos orar com o coração e com o propósito de buscar a vontade de Deus e não apenas os nossos próprios desejos. É claro que Deus sabe que nós temos desejos físicos, desejos materiais. Não é pecado, né? Ter um carro, ter uma casa, ter um bom emprego, ter um diploma universitário, tudo isso faz parte, compõe a nossa vida, mas deve estar num plano secundário. O primeiro é buscar a Deus, né, acima de todas as coisas, né? Então, todos os dias eu separo alguns minutos para meditar na palavra de Deus e hoje ele falou o meu coração sobre isso, de desejos que não batem com a sua vontade, né? E não consideram os seus propósitos, né? Então, pedir o que desejamos, como eu falei, não é pecado ou errado, mas nós devemos vigiar para que desejos que vêm antes do tempo de Deus, né, ou que ocupe o tempo para ele, né, dele, né, pode nos fazer muito mal. Ou, no mínimo, corremos o risco de estragar tudo e perder a bênção. Né? Sabe o que eu tenho aprendido também? Que o tempo da espera não é um castigo de Deus, né? Mas um período de preparação. E isso requer maturidade, fidelidade, santidade e verdade, né? Uma outra coisa que eu aprendi é que Deus está sempre certo e eu estou sempre errado, né? Deus é o único que sabe de antemão qual será o resultado dos meus desejos, né? Por isso eu aprendi a não encarar os nãos dele, né, como uma punição, mas como uma preservação, como um amor da parte dele. A Bíblia fala que até mesmo as pessoas podem pensar que seja uma disciplina, mas também a Bíblia diz que Deus disciplina, castiga quem ele ama, né? Então, nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. Então, irmãos, antes da gente desejar alguma coisa, nós precisamos refletir se os nossos desejos combinam com o plano de Deus, aquele propósito que ele tem para a minha vida, né? Para todas as coisas que Deus permite que aconteçam em nossas vidas, com certeza ele tem um propósito superior e até mesmo coisas que muitas vezes não foi ele que preparou ou ele que nos deu, mas
torno a repetir aquela passagem de Romanos 8, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, né? E sabe quem me ensinou isso? O apóstolo Paulo, né? Ele é tremendo nesse. Eu gosto muito de Romanos 8. Outro ponto importante, aliás, fundamental, para a gente encerrar aqui essa mensagem, para que os nossos desejos sejam atendidos, nós precisamos de transformação de mente, né? Como diz Romanos 12, para conhecer o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, fechando essa mensagem, o propósito dos nossos desejos, se o propósito dos nossos desejos não for glorificar o nome de Deus, exaltar o seu Filho, Jesus, se nossas petições não trabalham para essas coisas, né, estamos pedindo mal, irmãos. Então, ele não irá de forma nenhuma conceder desejos que nos afastam dele, que nos afastam de Cristo, que nos afastam, que não dão satisfação pessoal, né? Ou melhor, até que possam nos dar satisfação pessoal, mas que não enaltece o nome do nosso Senhor. Apenas o nosso ego, nos deixando orgulhosos, independentes, muitas vezes, rebeldes, né? Não é essa a vontade de Deus. Então, pedir certo também é o que está descrito na chamada oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, né? É dizer, Senhor, determinada coisa que eu quero é conforme a tua vontade. Então, Senhor, revele a tua vontade para a minha vida e aí eu tenho certeza que ele se agradará e satisfará então os desejos do teu coração. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, inscreva-se nesse canal, né? Eu preciso que você tenha um tempinho, abra o aplicativo aí do YouTube, inscreva-se nesse canal, dá o seu like nessa mensagem, isso é muito importante, né? Isso faz com que o canal ele cresça e alcance outras vidas. Compartilhe essa mensagem com alguém, né? Isso é muito importante. Amém? Fica com ele, fica com Deus, Deus te abençoe. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.